Vamos começar nosso papo reto. Eu quero falar de um assunto do momento, é um assunto que é sempre assunto do momento, é sempre importante a gente refletir, é sempre importante a gente voltar a conversar. Dá uma olhada nesse VT. O racismo é o ato de discriminar, isto é, fazer distinção de uma pessoa ou grupo por associar suas características físicas e étnicas a estigmas. Essa distinção implica um tratamento diferenciado, que resulta em exclusão, segregação e opressão. De acordo com o levantamento, 94% dos brasileiros consideram que uma pessoa negra tem mais chances de ser abordada de forma violenta ou ser morta pela polícia. No sentido inverso, a percepção da população é de que uma pessoa branca tem 91% mais chances de conseguir um emprego e 85% mais chances de entrar numa faculdade. O estudo também apontou o reflexo da pandemia do coronavírus na sociedade. A população negra, mais uma vez, foi a mais afetada. Segundo o levantamento, 73% tiveram diminuição na renda familiar e 36% relataram ter alguém na família que perdeu o emprego. Por isso, o nosso tema de hoje é o racismo. Acompanhe! Olha, a gente vai conversar hoje, a gente vai conversar pelo Skype e quem a gente vai estar hoje conversando e trazendo para nos colocar por dentro de tudo isso e nos instruir é a cientista social e doutora em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo e pela Universidade de Paris 7. Maria Ribeiro, doutora Maria Ribeiro, cientista social e doutora em comunicação. Quero dizer, é pós-doutoranda no Núcleo dos Estudos de Diversidades, Intolerância e Conflitos, o Diversitas, sediado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e Universidade de São Paulo. E eu queria receber você agora, doutora Maria Ribeiro, muito obrigado por estar conosco nesse momento, muito obrigado por nos ajudar a refletir e ajudar muitas e muitas pessoas a olhar todo esse tema tão crucial. Eu queria dizer, a gente tem uma mancha muito grande, horrível no país, assim como outros países, como os Estados Unidos também, mas uma mancha da escravidão, uma mancha horrível que não podemos apagar e não podemos fingir que isso não existe e não podemos dizer que está tudo certo, está tudo normal. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Padre Juarez. Boa tarde a toda a audiência da Rede Vida. Muito obrigada pelo convite. Feliz também com esse VT, esse vídeo que antecipa a nossa conversa, porque, de fato, essa percepção de que de 94% dos brasileiros considerarem que uma pessoa negra tem mais chances de ser abordada de forma violenta, inclusive essa violência, ela acompanha o arco de vida desde o nascimento até a morte. Então, inclusive, a pesquisa com a qual eu me ocupo no Diversitas é acompanhar uma mulher negra estatística imaginária e me deparar com as violências que ela enfrentaria e enfrentará ao longo da vida. Na verdade, quando a gente fala do racismo, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o fato da discriminação que acontece normalmente, ordinariamente, o fato de uma pessoa ser segregada ali, ou o fato de uma pessoa ser deixada ali, mas existe uma coisa muito perigosa, que é isso que a senhora está falando, que esse tipo de situação, esse tipo de comportamento, ele leva a algo mais grave, que é a violência, né? A violência a vias de fato, o fato de pessoas serem mortas, o fato de pessoas terem a sua vida comprometida por causa da violência, né? Exatamente, Padre Juarez. O racismo, ele é uma política de morte. Então, se nós nos remontarmos para o conceito, nos ocuparmos com o conceito, o que é, então, finalmente o racismo? A história do racismo no Ocidente, ele remonta aos séculos 16 e 17. E está associado aos projetos europeus de colonização. No Brasil, então, começa esse projeto de colonização com a chegada dos portugueses que, desembarcando nas nossas terras, se deparam com uma população ameríndia, né, que são os indígenas das Américas, bastante homogênea em termos culturais e linguísticos.
E a colonização, por sua vez, ela está fundeada ou baseada na sujeição de certos grupos sociais em função do enriquecimento ou do acúmulo financeiro de outros grupos sociais. E um desses dispositivos inclui divulgar a ideia de que certas pessoas pertencem a raças biologicamente inferiores, ainda que o conceito de raça não seja biológico e não seja científico. Mas o racismo, ele é só um primeiro exemplo de como é que essa sujeição de certos corpos se instala na nossa sociedade. Doutora, a gente poderia dizer que é uma manipulação sociopolítica, existe um objetivo arquitetado, né? Dizer, nós precisamos dizer que certas pessoas nem são gente, né? Nós tivemos isso não só no Brasil, nos Estados Unidos, mas nem era considerado, não só cidadão, não era considerado ser humano, não era considerado ser humano. Exatamente, padre. Nós podemos pensar o poder a partir da imagem de um polvo. Então, o núcleo, o corpo do polvo é o poder. Sim. Esse poder, ele tem tentáculos. Os tentáculos principais contra os quais nós lutamos na universidade e nos ativismos, eles são o racismo, o sexismo e as relações de classe. Então, deixo até como indicação para a sua audiência a leitura de um livro que se chama Mulheres, Raça e Classe, de uma ativista e pesquisadora norte-americana chamada Angela Davis. Então, o racismo, ele se expressa por meio da discriminação por raça. Sim. O sexismo, a discriminação por gênero, e as relações de classe, como foi ilustrado no VT, o caso, aquele caso do entregador, né, com aquele senhor branco, uma discriminação em função dessa localização socioeconômica, exatamente essa imagem. Então, quais são os desdobramentos disso socialmente? Violência obstétrica afeta fundamentalmente mulheres negras. Como é que isso se dá institucionalmente no espaço do hospital? Elas são negada à mulher negra, por exemplo, anestesia durante o trabalho de parto. Homens negros são julgados mais resistentes e, por isso, conduzidos para atividades laborais mais desgastantes. Então, o modo como o racismo ele se apresenta na sociedade, esse modo pode ser identificado em todas as instituições, desde da casa. Pensando na realidade da casa, a violência doméstica e o feminicídio também afetam mais mulheres negras, até pensando no poder público. É preciso entender por que as taxas de letalidade contra corpos negros são 10 vezes maiores do que aquelas taxas de letalidade que afetam corpos não negros. Doutora, eu vou fazer uma pergunta para a senhora como pesquisadora, e como é que pode, nós temos a escravidão que já foi abolida no Brasil, nós já temos uma consciência, nós temos movimentos, nós temos pessoas sendo educadas contra o racismo. Como é que ainda, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, como que ainda persiste e por que persiste este sentimento racista ainda no coração das pessoas? Eu digo para a senhora, será que nós nunca vamos chegar a um ponto de dizer, não, isso não existe mais, sempre nós vamos ter isso? Eu pergunto à senhora como cientista, a senhora que pesquisa sobre isso. Padre, a sua pergunta é absolutamente crucial. Essa é uma pergunta muito importante e eu quero voltar a recuperar a imagem do polvo que eu acabei seguindo por outro caminho. Sim. Mas então nós temos o poder, que é o corpo do polvo, e esses tentáculos, né? Esses tentáculos, eles querem dizer... Aliás, vamos voltar. O racismo no Brasil é o racismo estrutural. Quer dizer que toda a sociedade brasileira foi construída a partir da ideia de que negros e indígenas pertencem a raças biologicamente inferiores. Mas de que maneira o racismo estrutural
como é que nós podemos identificar o racismo estrutural? Podemos identificar o racismo estrutural a partir do racismo institucional. Quais são as instituições? A escola, o hospital, o poder público. Então, para combater o racismo, nós devemos nos ocupar com a revisão de todas essas instituições. Na escola, por exemplo, incluir o ensino da história da África, apresentar a figura negra não apenas como um escravizado, sim, mas a partir de toda a sua riqueza cultural, linguística, religiosa, nos hospitais, lutar para que a violência obstétrica seja combatida, para que veja como é que as coisas vão. Existe a figura no Brasil escravagista, a figura da mucama, que eram as negras de pele clara, que eram as negras de pele clara autorizadas a circular na Casa Grande. Nós atualizamos a figura da mucama na figura da empregada doméstica. Isso mesmo. Então, as empregadas domésticas também têm maioria negra. Então, nós combatemos o racismo com ações antirracistas em todas as frentes e frente a todas as instituições. Olha, eu vou falar com o Paulinho, vou voltar, eu só vou interromper um pouquinho. E eu acrescento assim, eu acrescento também as instituições, a igreja também, porque a igreja teve um período em que a igreja ela foi conivente com o racismo, foi conivente. E a gente tem que fazer um meia-culpa como igreja, um meia-culpa como igreja. E já que as instituições têm que se responsabilizar, a igreja também tem um papel nesse momento em que a gente precisa lutar e, quem sabe, um dia extirpar o racismo mesmo. Eu volto a falar com a senhora, viu? Deixa eu falar. Gente, eu estou aqui conversando, olha, uma conversa muito boa, gente, muito boa mesmo, com a doutora Maria Ribeiro. Ela é cientista social, doutora em comunicação e semiótica, cientista social e doutora em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo e pela Universidade de Paris 7. Olha aqui, ó, pós-doutoranda no Núcleo de Estudos da Diversidade e Tolerância em Conflitos, o Diversitas, que é sediado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas na Universidade de São Paulo. Doutora Maria Ribeiro, mais uma vez quero agradecer, eu só estou dizendo aqui, o pessoal está nos acompanhando, quero dizer para o pessoal que a gente está tendo uma repercussão muito boa, tem muita gente repercutindo, falando que está sendo realmente brindado aí com uma sabedoria, um conhecimento de uma forma muito esclarecedora. Então eu quero agradecer a senhora justamente por causa dessa audiência que a senhora está dando para a gente e por causa daquilo que a senhora está nos ajudando a fazer aqui nesse programa. Muito obrigado. Vamos continuar falando sobre essa questão, porque a senhora já deixou muito claro, foi muito claro toda essa base de por que nós vivemos o racismo, por que existe essa coisa. Mas eu queria perguntar, existe uma diferença não só semântica, mas do preconceito e do racismo? Existe uma diferença? Sim, padre, existe uma diferença. O preconceito, ele é um pré-conceito, portanto, uma opinião não fundamentada sobre alguém, né? Um julgamento apressado. E esse preconceito, ele se expressa também como preconceito racial, preconceito religioso, preconceito de gênero. Então, se eu vejo um menino negro de boné e óculos escuros e atravesso a rua em função desse garoto, eu estou sendo ou me comportando como um preconceituoso racial, né? Já o racismo, ele implica em acreditar que pessoas têm características psíquicas, físicas e morais em função da sua raça ou em função do seu grupo étnico de origem, né? E ocorre, como eu disse, que o conceito de raça não é biológico e, portanto, essa associação racial ela é considerada crime. É um crime, o racismo é um crime, é tipificado dessa maneira há 40 anos, há cerca de 30 anos, pela Lei 7.716. Então, fundamentalmente, o preconceito é alguma coisa que ela nos acompanha de modo privado, mas o racismo, ele mata. O racismo, ele tem consequências que são traduzidas por meio de uma política de morte contra certos grupos
né, que são associados com essas raças inferiores. Olha, é muito esclarecedor porque, na verdade, embora o preconceito seja uma coisa horrível, nojenta, e o racismo pior ainda, o racismo ele é mais perverso, porque ele tenta justificar o injustificável, uma coisa horrível nesse sentido. Doutora, eu queria agradecer muito a senhora. Vou dizer mais uma vez, as meninas aqui, as diretoras aqui estão falando que realmente está tendo uma repercussão muito grande a fala da senhora, tudo que a senhora até falou. Queria agradecer, muito obrigado por esse esclarecimento, por nos trazer, por nos colocar diante de um tema espinhoso, duro, mas importantíssimo para a gente refletir, para a gente encontrar saída para um dia a gente poder vencer tudo isso, vencer e talvez um dia o racismo seja um fato para ser contado só nos livros de história e a gente não viva mais isso. Muito obrigado mesmo, doutora Maria Ribeiro, muito obrigado. Muito obrigada, Padre Juarez, pelo convite e parabéns pelo programa, porque eu assisti os anteriores e as pautas são fundamentais. Obrigada pelo apoio e até uma próxima. Até uma próxima, se Deus quiser. Olha, eu conversei com a doutora Maria Ribeiro, cientista social e doutora em comunicação e semiótica. Muito obrigado mesmo. Eu queria lembrar uma coisa, o racismo sempre vai ser uma mancha, o racismo sempre vai ser nojento, o racismo sempre vai ser crime. E eu quero dizer como padre que a igreja, ela tenta fazer meia-culpa disso para ela, por quê? Porque durante o tempo em que o preconceito, o racismo, a escravidão houve no Brasil, nós tínhamos também a igreja ali. E de repente, por causa da situação, por causa da época, por causa da igreja refletir o pensamento e os costumes da época, a igreja tenha sido conivente com tudo isso. Nós temos casos de padres, meninos que queriam ser padres e foram, de repente, tendo a sua vocação deixada de lado. Nós temos um caso de um padre, o Beato Vitor, Francisco de Paula Vitor. Padre Vitor, que é conhecido, nós mineiros conhecemos muito o Padre Vitor, que é dali da região Três Pontas, da Campanha. Ele teve muita dificuldade em sofreu muito racismo para conseguir ser padre. Nós temos outros padres negros que tiveram dificuldade até para dizer sim à sua vocação. Hoje a igreja, ela, é claro, existe um pensamento completamente diferente e até um ato penitencial que a igreja tenha feito, vendo que houve erros no passado e que a gente não pode repetir esses erros hoje. Em 1988, quando a gente completava 100 anos da abolição da escravatura no Brasil, a campanha da fraternidade foi justamente lembrando todo esse perigo do racismo e trazendo a reflexão, o que muito ajudou com que a sociedade brasileira pudesse chegar nessa lei em que transformou o racismo num crime.